Jesus, com muito prazer que nós estamos aqui. Quero ser uma bênção em sua vida hoje. Diga para quem está do teu lado assim: por que você não fica bonita assim todo dia? Vocês estão muito bonitas hoje. E os homens muito bem vestidos. Glória a Deus. Fala assim: eu vou ficar todo dia assim, né? Podem se assentar, irmãos. Eu quero sempre, onde eu vou, como bom mineiro, eu levo um queijinho para o pastor. Pastor, um queijinho. Quem gosta de queijo mineiro, hein? Quem quer comer queijo na casa do pastor? Aí já é com ele, né? Aí já é com ele, né? Muito legal estar aqui hoje. Muito bom. Para mim é motivo de muita alegria. Pastor José Pedro Teixeira, prazer conhecê-lo. Seu filhão, pastor Adriano, gente muito especial. O Valdir Gomes. Já vi muitas pessoas conhecidas, queridas aí. Na verdade, eu estudei de tudo um pouco. Tudo um pouco, que a gente nunca sabe. Um pouquinho de arquitetura, um pouquinho de administração. Fui estudando um pouquinho de teologia, um pouquinho de família. Mas a gente vai aprendendo, porque a gente não sabe nada. Todo dia tem que aprender um pouco, não é verdade? Graças a Deus. Templo muito lindo, uma recepção maravilhosa com o pastor Adriano. Muito obrigado. Indo lá em Belo Horizonte, nos deu prazer da sua visita, ali na Igreja Batista, Getsemane, na Igreja da Convenção Batista Nacional. Estamos lá há 41 anos, vou completar 41 anos na mesma igreja. Quando eu fui para lá, eu era um menino. E eu me converti há 51 anos atrás, na Assembleia de Deus. Pastor Anselmo Silvestre. Foi ali com 15 anos que eu entreguei minha vida nas mãos de Jesus. Naquela época a igreja Assembleia de Deus não batizava, porque eu jogava futebol. Eu jogava no América Mineiro. E a bola, para muitos, continua sendo, era a pipita do diabo, né? E aí, na época, por isso que eu fui para a Igreja Batista. Amo a Assembleia de Deus. Amo poder compartilhar com vocês. E tenho aprendido muito com os pastores. Estar aqui nesta noite e me alegra o coração. Eu tenho ali fora alguns livros. Eu tenho hoje 230 livros, 239 livros escritos que vão pelo mundo. Já encontrei várias pessoas que disseram: pastor, eu li o livro Bênção e Maldição, Águia ou Galinha, Espírito de Miséria, muitos outros livros. Então, se você desejar, estamos ali fora, tá bom? Como bom obreiro, como bom pastor, a gente tem que ler. Tem um livro muito legal esse que olha: é perigoso ser grande. Não é toda pessoa que pode ter uma igreja grande. Não é toda pessoa que pode ser grande. Existem pessoas que, por amor a elas, Deus nunca deixa elas crescerem. Porque se ele deixar que elas cresçam, elas acabam indo para o inferno. Então tem gente que tem que ser pequeno sempre, que não pode ser grande. Esse livro fala isso aqui: depressão. Diz que a gente estuda um pouquinho tudo, né? Sobre psicologia. Esse aqui, Águia ou Galinha. Bom, tem muitos livros ali. Um livro sobre nomes, muito interessante. O povo evangélico agora está preocupado com os nomes. Na história de Israel é muito sério o nome, tá? A escolha de um nome é muito associada com o que os pais esperam do filho. Por exemplo, muitas crianças no Brasil chamam-se Mara. Mara significa amargura, tristeza, né? Dionísio, deus do vinho. Imagina aí, Cornélio, aquele que gosta de dar chifradas. Olha aí. Já pensou? Cecília, cega, ceguinha. Diego, Diogo, diabo. Olha aí. Quantas crianças, né? É muito melhor colocar um nome bíblico: Rafael, Deus cura. Daniel, o Senhor é meu juiz. Então, ninguém precisa mudar o nome, porque nós já temos um novo nome no livro da vida. Aleluia. Mas está ali fora, pode ajudar. Suicídio. Falei na Polícia Federal, pastor,
Nós tivemos em Belo Horizonte ano passado 150 suicídios de policiais federais, só em Minas Gerais. Vale a pena você ler. Esse aqui, Angústia, Medo. Eu já fui 22 vezes lá em Jerusalém, Israel. E eu tenho um estudo sobre as portas de Jerusalém. Cada porta tem um significado. Muito legal. Solidão. Bom, estão lá. Se você não tiver dinheiro, fale com o pastor Adriano. E ele vai orar por você. Estão ali. Tem muitos livros pequenos também, tá? Muitos livros. Tem um kit assim, com livros. 5 livros, 10 livros. Vai lá, não precisa nem de escolher. Você vai lá e pega. Tá bom? Tá lá embaixo, junto daquela lanchonete, que eu tomei um cafezinho gostoso lá, com a irmã Aparecida. Ela falou, aqui o senhor não paga, porque o senhor é mineiro. Falou, então vou trazer Minas Gerais para cá. Trazer Minas Gerais. Mas indo lá em Belo Horizonte, nossa igreja está ali pertinho do Mineirão. Perto do Mineirão. E quando eu fui para a igreja tinha 200 membros. No meu primeiro ano, 150 foram embora. Eu fiquei com 50 meninos. Eu queria entregar o ministério, eu queria entregar o pastorado. Eu não queria nem ser pastor mais. Eu trabalhava na Caixa Econômica, falei, eu vou levar minha carreira bancária. Mas aí, Deus mandou eu cuidar das crianças. Eu comecei a cuidar das crianças. E naquele ano eu batizei 153 crianças, jovens. E hoje a igreja tem 42 mil membros. Glória a Deus. Foi um milagre de Deus. Cada ano Deus põe 1000 pessoas. É bom, né? 1000 problemas também. Obrigado, gente. Abra sua Bíblia comigo em 2 Reis. 2 Reis, capítulo 4. Um livrinho do pequeno custa 10, são 5 por 40 e 10 livrinhos por 70, tá vendo? O maior, um custa 20, são 3 por 50 e 4 por 60. Pode pagar do jeito que você quiser, de 1, 2 vezes. Se o pastor Adriano não te der o livro, aí você ora por ele. Pastor Zé Pedro, vai passear em Belo Horizonte, você já foi lá? Vai lá no Getsemane, vai ser muito legal. Vai ser muito bom. Eu quero falar sobre um pastor e a sua viúva e seus filhos. Dentro do assunto de ética. Ética pastoral. Né? Já abri. Experiência aqui já. 40 anos, eu fui 5 anos pastor auxiliar e 41 anos que eu sou pastor, então, sênior da igreja. Vamos ler a palavra de Deus, vamos ficar em pé em reverência ao Senhor e a sua palavra, vamos. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. Olha aí. E tu sabes que ele temia ao Senhor. Porém é chegado o credor e quer levar os meus filhos para lhes serem escravos. Ó Deus, é a tua palavra. E a tua palavra é a verdade. Obrigado por esta noite, pelas orações, por quem veio, por quem está chegando, ó Deus. Que o Senhor, ó Deus, possa agir em nossas vidas aqui. Tudo que não pertence ao Senhor, toda perturbação no estacionamento, em casa, que nesse momento isso fique longe de nós. E aqui dentro a tua paz, a tua proteção e a tua presença em nome de Jesus. Podem se assentar. A palavra ética significa princípio comportamental. Significa sabedoria para viver. Significa saber entrar e sair de um lugar.
Ética significa você saber se comportar num lugar de tal maneira que você seja convidado a voltar. Ética significa você falar menos e agir positivamente. Ética significa eu quero ser igual àquela pessoa. Ética significa fazer discípulos. Ética significa fazer com que os nossos professores se sintam felizes por verem que nós aprendemos. Muito mais ética pastoral. Jesus Cristo, ele ficou 3 anos com os apóstolos. Vocês sabem, segundo o conhecimento teológico, ele tinha 30.000 pessoas que andavam junto dele. 30.000 pessoas, porque 5.000 comeram pães e peixes. Mas mulheres e crianças, no mínimo 5 cada um. Então 30.000 pessoas, por onde Jesus andava, as pessoas iam atrás. No meio daquelas, ele tinha 500 pessoas que eram mais próximas. Porque 500 ficaram orando lá no dia do Pentecostes. Dentre eles, ele tinha 120 que eram mais chegados, gente mais próxima. Dentre esses, ele tinha 70. Dentre os 70, ele tinha 30. Dentre os 30, ele tinha 12. Dentre os 12, ele tinha 3. E dentre os 3, ele tinha 1, que ele pôde revelar o Apocalipse para ele, que era uma pessoa muito chegada. E você vê que é tão sério a falta de ética comportamental, que todos os apóstolos foram reprovados. Todos eles. Todos eles. E Jesus teve que chamar Saulo de Tarso, um perseguidor da igreja. E esse homem repreendeu até apóstolos que estavam andando com Jesus há muito tempo, que viram milagres. Esse homem que não viu milagre algum. Esse homem sozinho escreve 50% quase do Novo Testamento. Ensinou a igreja, ensinou esposas, ensinou maridos, ensinou filhos, ensinou relacionamentos. Por quê? Porque Jesus, durante 3 anos, falou para eles. Mas muitos, o ouvido era como manilha. Você sabia que seu ouvido pode ser como manilha? Os ensinamentos entram e passam direto. E o seu ouvido pode ser um receptáculo, ele entra e fica no coração. Isso é muito bom. Só de você estar aqui hoje, é porque você tem retido muitas coisas boas. E aqui nesse texto nós encontramos uma questão muito linda para nós que somos pastores. Para nós que somos líderes. Para você que está começando agora e para você que já está há muitos anos na caminhada. É possível ser um homem de Deus e ser irresponsável. É possível ser uma mulher de Deus, santa, abençoada, e uma mulher irresponsável. É possível ser um homem de Deus, profeta, cheio da graça de Deus, e ser uma pessoa irresponsável. Eu presido o Conselho de Pastores do Estado de Minas Gerais já há 15 anos, já tentei deixar. Muitas vezes são 5 mandatos. Eu tento colocar outro pastor, eles dizem, não, pastor Jorge, vai ficando aí. Fui presidente da Convenção Batista, durante 2 mandatos também, lidando com pastores, com obreiros, com líderes. Depois fui presidente também 2 mandatos, que é o que permite, da ORMIBAN, que é a Ordem dos Ministros Batistas. Estou há 15 anos liderando pastores e líderes. Tenho comigo hoje lá na igreja uns 300 a 400 pastores, de tempo integral aproximadamente 80. Então eu sei o que eu estou falando. É possível ser um homem de Deus e ser uma pessoa irresponsável. Esse quadro aqui nos mostra que uma mulher, esposa de um pastor, de uma pessoa que trabalhava junto do profeta,
um homem de Deus, cuja mulher dá testemunho da vida dele. E ela diz: o meu marido morreu e deixou uma dívida. Meu marido morreu, eu estou com um grande problema. Os credores querem levar os nossos filhos. Eu descobri que muitos pastores não têm um lote, não têm uma casa própria. Muitos pastores não têm porque não querem, porque deixaram passar o tempo. Vários apartamentos tinham sido devolvidos na Caixa Econômica, eu trabalhando lá. E muitos estavam sendo depredados, estavam roubando os vasos, as pias, as torneiras. Eu fiquei sabendo através de um amigo meu no banco, eu trabalhava na Matriz, no setor de organização e método. Trabalhava no 13º andar, eu fiquei sabendo daquilo, que tinha 300 apartamentos que estavam sendo invadidos por bandidos, por pessoas que não tinham o mínimo zelo, roubando as pias e tudo. Apartamentos que tinham sido devolvidos. Eu consegui com o diretor da Caixa, para que pastores entrassem nesses apartamentos e continuassem a pagar as prestações. Eu sabia que tinham 300, o diretor me perguntou assim: quantos apartamentos? Eu disse assim, em Belo Horizonte, eu disse, uns 50 apartamentos. Então quem já vinha pagando lá e parou de pagar, inadimplente, pagou 11 anos, faltavam tipo 15 anos, 14 anos, 9 anos, porque o financiamento podia ser de 20 anos, de 25 ou de 30 anos. Então a pessoa só continuava. E eu então fui para o meio dos pastores batistas, primeiro, que eu liderava os pastores batistas, e eu procurei saber quem é que não tinha casa própria. E eu tomei um susto muito grande, porque mais de 500 pastores não tinham casa própria, nenhum lote, nada, absolutamente nada, nada. Uma grande maioria morava no fundo da igreja. Uma mulher me disse o seguinte: pastor, o meu marido trabalhou, construiu a igreja, e ele foi mexer numa antena, num negócio assim do lado de fora, encostou o ferro num fio de alta tensão, e ele morreu eletrocutado. E ele ficou dependurado, a polícia não chegava para tirar o corpo dele, ele morreu, e ali o pé dele foi derretendo, a perna dele foi derretendo, e ele ficou 3 horas colado, derretendo, pingando. E meus filhos vendo aquilo, meus filhos assistindo o pai deles desintegrar, virando água, desesperados. Derreteu até perto do joelho, aí a polícia chegou e tirou. 3 meses depois, a diretoria da igreja reuniu para eles mudarem de lá, porque o novo pastor iria chegar. Eles teriam que sair da casa pastoral no fundo da igreja. Foi doloroso. Foi doloroso porque eu vi que essa história ela estava se repetindo em muitos lugares. Homens que dedicaram uma vida toda, que trabalharam. A primeira ética é a pessoal. O Senhor Jesus Cristo disse assim: ame a Deus com toda a tua força, com todo o teu vigor, com toda a tua alma. Ame, lute por esse amor. O segundo, ame ao próximo como você ama você. A medida do teu amor para com os outros é o quanto você se ama. Por que que você não pede oração a um drogado? Por que que você não pede oração hoje a um mendigo? Porque você acredita que ele não tem nada, ele não gosta nem dele.
Ele não gosta nem dele. A medida do seu amor para com os outros é o quanto você gosta de você. Então Jesus falou: ame ao próximo como você se ama, como a ti mesmo. Então, se eu não amo a mim, como eu vou amar os outros? Se eu não me interesso por mim, pelo meu bem, como eu vou me interessar pelo bem dos outros? Então aí 500 pastores avançaram em mim, eu consegui 300 apartamentos. Hoje eu tenho lá na igreja mais de 1000 filhos de pastores, que me beijam, que me abraçam, que me dizem: pastor Jorge, eu te agradeço, meu pai morreu com diabetes, meu pai morreu com hipertensão, meu pai teve derrame, eu era menino, isso aconteceu há uns 20 anos atrás. Hoje, pastor, eu tenho prazer em estar aqui, sou membro da igreja Getsemane. Meu pai trabalhou a vida toda, não teve nada, não tem nada, não tem aposentadoria, não tem nada. Então, pastor, eu louvo a Deus, porque pelo menos o apartamento, meu pai, antes de morrer, ele tinha. Então é possível ser um homem de Deus. Ela disse assim: olha, o meu marido era servo, ele servia, ele ajudava, ele abria a porta do teu carro, profeta Eliseu, ele estendia a mão, ele olhava, ele era servo, mas ele deixou uma dívida, ele deixou um problema para nós. É possível ser um homem de Deus e ser uma pessoa irresponsável? Quando eu tinha 12 anos de idade, meu irmão trabalhava no Banco Nacional, eu era engraxate, eu era verdureiro, eu vendia jornais, eu vendia bolinho de feijão, eu vendia cebolinha, salsa, pé de alface. E meu irmão me procurou e disse assim: olha, você precisa ter um lugar em que, se alguém disser que você não tem onde cair morto, você diga: eu tenho um lote. E ele me deu um papelzinho e disse assim: vai lá comprar um lote lá em Pindamonhangaba, um lote lá na curva do mundo. Meu irmão não era evangélico. Compra longe, compra. E eu, com 12 anos de idade, comprei um lote, pagando com o dinheiro de engraxate. Minha mãe pagava aluguel. Nós éramos 11 filhos. E meu pai deixou minha mãe quando eu tinha 6 anos de idade. Meu pai envolveu-se com uma mulher. Eu sou o 8º filho. Então minha mãe começou a lavar roupa na casa dos outros. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é ser humilhada. Minha mãe era humilhada pelas primas dela, porque ela lavava trouxas e trouxas de roupas. Eu via minha mãe com os pés rachados de água sanitária, de sabão de cinza, sabão pintado. Eu era menino e eu dizia assim: meu Deus, 3 irmãos mais jovens do que eu, um dia eu vou tirar minha mãe disso. Então eu mexia com engraxate. E nós pagávamos aluguel, um irmão pagava aluguel, o outro pagava a feira, o outro pagava a conta de água, o outro pagava a conta de luz, era assim. Devia ser assim hoje, né? Cada filho pagar alguma coisa, né? Um paga o açougue, outro paga a feira, outro paga a água, né? Que aí ele fica menos tempo debaixo do chuveiro. Quem paga a conta de luz sai apagando as luzes todas assim na casa. Né? Quem paga a conta da feira aproveita meio tomate que não está podre. Muitos filhos não participam, pelo contrário, ainda pegam o dinheiro da aposentadoria do pai e da mãe. Então eu sei o que é isso, eu sei o que é pobreza, eu sei o que é levar uma marmita, eu sei o que é minha mãe falar assim comigo: ô Jorge, vai buscar taioba, acho que muitos de vocês nem sabem, vai buscar serralha, vai buscar oropo nobre. Quem sabe o que é isso? Levanta a mão, olha. Eu ia no açougue, pastor,
E minha mãe falava assim, vai lá e compra mochiba, bofe. E eu ia, né? E ficava na fila do açougue. E aí chegava uma pessoa e falava, eu quero 1 quilo de alcatra, eu quero 1 quilo de picanha, eu quero lombo. Aí eu ficava mandando todo mundo na frente, pode passar. Pode passar, eu ficava com vergonha. Eu me lembro um dia que eu estava, já tinha deixado uns 10 passarem na frente. E o açougueiro viu aquilo, ele falou assim, ô menino, o que você quer? Eu falei, eu quero tipo assim, 10 reais de mochibe de retalho. Aí ele pegou aquilo tudo em cima do mármore assim, tudo com carimbo, né? Ele falou, para que é isso? Eu falei, para os cachorros lá de casa. Aí minha mãe recolhia aquilo, põe na panela que a gente fazia aqueles fogareiros de serragem. Quem lembra fogareiro de serragem, hein? Punha uma garrafa no meio, socava a serragem. Era assim, pobreza, né? E ali, minha mãe cozinhava aquilo e a gente comia, o cachorro não via nada, irmãos. Comia carne com carimbo, sem carimbo. Parecia igual as de hoje, com papelão no meio, tudo no meio. Era luta. Então eu sei o que é isso. Eu me converti com 15 anos, fui o primeiro a me converter na minha casa. Então meu irmão falou isso comigo, falou, nós estamos pagando aluguel, eu vou casar, compra um lote. E eu comprei um lote. Imobiliária São Geraldo, pagando tipo 100 reais por mês, porque era longe. Chamava-se Novo Renascença. Quando o negócio é novo, você já viu, né? Novo Xangri-Lá, Nova Santa Cruz. Não tinha água, luz, não tinha calçada, não tinha ônibus, não tinha nem... Eu viajei mais de 2 horas para ver o loteamento, Novo Renascença. Eu falei com o moço, não chega não, estou em outra cidade já. Ele me levou lá, me levou. E falou, esse lote aqui vai ser o seu. Eu não podia nem escolher muito, porque eles vendem os piores primeiro, né? Corretor, viu, menino, vendeu para mim no meio do quarteirão. Os anos passaram. E antes da minha mãe morrer, nós fizemos para ela lá um barracão. 3 cômodos no fundo, um banheiro. Todas as vezes que a gente ia pregar um prego na parede, na casa da minha mãe falava assim, não pode pôr prego. O barracão é alugado. Aí eu falava assim, meu Deus, um dia nós vamos... Minha mãe queria pôr folhinha, não podia pôr folhinha. Aí quando nós fizemos o barracão, os irmãos, eu pus uma marreta na mão da minha mãe e falei, pode descer a bordona agora aqui, que agora é casa da senhora. Com 20 anos eu estava no banco, trabalhando no banco. E a primeira coisa que eu fiz, aqueles primeiros tempos, fiz um propósito com Deus de, se eu passasse no concurso no banco, que eu daria 3 meses de salário. Os meus 3 primeiros salários seriam colocados no altar da igreja. Porque tinha 20 pessoas disputando uma vaga. Eu não tinha estudado em escola particular, só escola pública. E um concurso no banco era muito difícil, 20 pessoas. E eu passei. Passei, prova daqui, prova dali, eu passei. Já era crente, único crente na minha casa. Nunca pus um cigarro na boca, graças a Deus. Nunca bebi uma cerveja. Nunca pus um pé num motel, graças a Deus. Nunca precisei disso. O Senhor me deu, nunca fui em casa de prostituição. Deus me guardou de mulheres, porque eu me converti muito novo. E eu vi esse tipo de vida. Por que eu estou falando isso? Porque agora minha mãe tinha um barracão. A ética primeira é a conquista pessoal. A ética primeira, Jesus Cristo disse, olha, eu tenho um lugar para vocês. Eu vou preparar o lugar para vocês.
Está vendo? Eu posso levar vocês para lá. E vocês podem ir lá. E lá tem lugar para todos. Eu posso levar também seus filhos, seu marido, sua esposa. Eu posso levar todo mundo para lá, porque o lugar é meu. Olha que legal, tá vendo? Realização pessoal. Daqui a pouquinho eu vou orar. Essa mulher estava com um problema. O profeta perguntou para ela: o que você tem em casa? Ela falou: eu não tenho nada. Filho é moeda de troca para o diabo. Satanás está pedindo os filhos de obreiros, filhos de pastores. Por isso que você vê muitos Ezequiéis, Isaías. Por quê? Porque às vezes a gente não pode fazer um aniversário de um filho da gente. Filho da gente muitas vezes não pode ter um tênis de marca, porque você é obrigado a convidar a igreja toda. Então eu tenho lá na igreja mais de 1000 filhos de pastores. Filho de pastor é acima da média. Filho de pastor recebe de Deus uma unção. Filho de diácono, filho de evangelista, filho de obreiro é acima da média. Eles querem tocar teclado, eles aprendem na hora. Eles querem tocar bateria, eles aprendem na hora. Eles querem mexer com o computador, eles aprendem. Eles têm uma unção especial. Filho de pastor é agitado. Eles querem ir perto do pastor. Eles querem falar, eles são doidos com o microfone. Filho de pastor quer ir para perto do pastor. Filho de pastor é doido para usar um terno, gravata. Quando ele é pequenininho, todo mundo pergunta: o que você quer ser? Ele fala: eu quero ser pastor. Não é? Às vezes o filho do pastor quer vir aqui, assentar no colo do pastor, mas o pastor empurra o menino para lá. É a única criança que é criada longe do pai. É a única criança que todo mundo diz: você é filho do pastor. Então, uma ética familiar. Meu filho chegou em casa, eu pastor da igreja. Nessa época a igreja já tinha perto de 1000 pessoas. E meu filho chegou em casa, e minha esposa olhou para ele e falou assim: o Tiago está estranho. Tiago está estranho. Porque esse menino brinca, conversa, ele não conversou. Fomos almoçar depois da escola dominical no domingo, depois do culto da manhã. Eu estou vendo o menino calado. Eu olhei para ele, ele estava com os olhos vidrados. 6 aninhos. Eu peguei o menino e enfiei debaixo do chuveiro para dar um choque nele de água gelada. Ele continuou estático, parado. Eu levei ele para o hospital. Médico querido, pessoa da igreja, pôs ele na frente. Falei: esse menino teve um choque. Procura saber, pastor, o que aconteceu. Se ele tomou um choque elétrico, alguma coisa. Esse menino tomou alguma pancada na cabeça. Vai e procura saber. E eu fui para a professora da escola bíblica dominical. Perguntei para ela, na casa dela, já tipo 2 da tarde, o que aconteceu com meu filho? O Tiago não fala, ele bateu a cabeça, o que aconteceu? Ela disse: não. A única coisa que aconteceu foi que eu fiz um concurso na sala, e o menino que soubesse o Salmo 23 ganharia uma caixa de bombom. E o Tiago falou o Salmo 23 de cor, com 6 aninhos. E eu falei que não valia, porque ele era filho do pastor. Eu tive vontade de enforcar a professora no portão da casa. Eu não avancei nela, porque eu estava acompanhado. Quase que eu puxei e falei assim: sua bruxa do inferno, meu menino está lá com choque. Eu passei numa padaria, comprei umas 10 caixas de bombom.
Corri para o hospital. Ele estava no pronto-socorro da Golden Cross. Corri. E ele estava na sala, tomando soro, com os olhos. Eu entrei e falei: Tiago, a professora da escola dominical não tem um bombom para você, mas o nosso Deus me deu saúde, eu sou seu pai, tem 10 caixas de bombom. O menino falou: pai! Ele saiu do choque na hora. Pode dar um aplauso para Jesus, pode dar. Meu filho hoje é pastor, é advogado, foi para os Estados Unidos, 3 anos estudando para ser como você, pastor, para me traduzir, para me interpretar. Satanás quer o seu filho. O segundo passo para depois de derrubar você é derrubar sua família. Quantas esposas de pastores são obrigadas a participarem das vigílias? A minha mulher dorme 9 horas da noite, ela é filha de pastor. Eu obrigava a minha mulher a ir fazer visita comigo. E eu obrigava a minha mulher: não, você tem que ir comigo, tem que ir comigo, tem que ir comigo. Aí chegava na casa dos outros, o povo conversando, eu falava: não é, Glenda? Ela: é? Eu falava: não, o que eles estão falando aqui? Eu falava: eu vou embora. Eles falavam: não, não vai não. Eu punha café para ela. Ela falava: eu não posso tomar café. Não, não vai fazer esse desfeita. Fazia bolo, às vezes bolo ruim. Põe aquela plasta lá, tem que comer. Você não vai me deixar sem graça. Aí eu falava: come, mulher. Olha a ética. Contra si próprio, contra a família. Quantas vezes eu pegava minha filha pequenininha, Daniela, eu dizia assim: beija. Aqueles diáconos, muitos deles fedorentos, aquela barba para fazer cabelo saindo de dentro do nariz assim. E minha filha falava assim: beija o irmão. Eu enfiava minha mão por baixo da perninha dela assim e beliscava para ela beijar. E às vezes ela beijava e fazia assim. E eu com o beliscão sem o diácono ver, para agradar os outros. Para agradar os outros. Fazia aniversário da filha, todo mundo: pastor, teve festa aí, né? Eu vi uma pessoa fumando aí na casa do senhor. Porque às vezes era um convidado, um parente, um conhecido. E a cobrança em cima. Quantos filhos de obreiros não tiveram festa de 15 anos por causa dos outros? Aí Deus começou a me mostrar. Eu comecei a escrever livros sobre filhos de pastores. Comecei a entender o ministério, o que o diabo está fazendo aqui com o filho desse pastor, desse texto. Os verdugos estão aí. Os cobradores estão aí, querem os filhos. Filho nosso não é moeda de troca. Diga para quem está do teu lado: o teu filho é herança do Senhor. Teu filho é herança do Senhor. Tua filha não é Jezabel. Nossa igreja fez um evangelismo agora quarta-feira. Nós temos mais de 100 missionários no mundo, graças a Deus. Eu vi o pastor falando: eu sou um pastor missionário. Cheguei de Paris, agora cheguei de Luxemburgo, Portugal. Eu viajo pelo mundo, viajo pela África, Oriente. Onde você pensar, eu vou. Ter uma igreja que me segura, que segura a minha família. Eu ensinei a igreja a amar a minha esposa. Ensinei a igreja a amar meus filhos, a respeitar. Porque amar o pastor é fácil. É fácil. Amar a Deus é fácil. Testemunho de Jeová ama a Deus. Católico ama a Deus. Budista fala que ama a Deus. Judeu fala que ama a Deus. O negócio é amar o Filho. O negócio é amar Jesus. O céu é de Jesus. O que uma pessoa aqui
ama a Deus, mas não ama Jesus, vai fazer no céu? O que adianta uma pessoa me amar e não amar meu filho? O céu, tudo é Jesus. O que um budista vai fazer no céu? O que um muçulmano vai fazer no céu? O que uma pessoa que adora Maria vai fazer no céu? O que uma pessoa que é devota de Santo Antônio de São Pedro vai fazer lá? O céu, tudo é Jesus. A pessoa vai ficar irritada no céu. Por isso que só vai para o céu quem ama Jesus. O céu é de Jesus, o céu é dele. Sabe o que acontece? A mulher diz, dentro da ética, o que você tem em casa? Ela diz, eu não tenho nada. Ele falou, mas para que não se leve os seus filhos, será feito um grande milagre. Esse pouquinho que você tem vai ser muito importante. Fecha a porta. Olha que coisa bonita, família do pastor. A ética da família agora. Então a ética de adquirir alguma coisa, a ética pessoal, comportamental, agora a ética da família, movendo os céus. Feche a porta. E você e seus filhos clamem a Deus. E o milagre vai acontecer. Pede vasilhas emprestadas. Agora a ética do relacionamento. Ver como você é com seus vizinhos. Sabe o que a Bíblia diz? Jesus Cristo falou assim, vocês entrem na casa dos outros, de incrédulos, e digam assim, paz seja convosco. Paz esteja nesta casa. A paz do Senhor não é só para crentes. Nós somos servos do príncipe da paz. Você pode entrar na casa de qualquer pessoa incrédula e dizer assim, que a paz do Senhor esteja aqui nesta casa. Paz do Senhor. A Bíblia diz, se eles receberem, a paz do Senhor vai estar ali. Que coisa, se não receberem, sacuda o pó. E o milagre aconteceu. A ética da vitória. E agora o profeta, ela volta lá no mesmo lugar, olha que coisa bonita. E ela diz assim, o milagre aconteceu. Ele não pediu dinheiro a ela. Olha que coisa bonita. Ele não abusou dela, falou, cadê o meu carro? Cadê o meu dinheiro? Cadê a grana? Porque eu fui um instrumento do milagre. Gente, o que a gente vê isso hoje, né, pastor? O que vê de pessoas querendo negociar as vitórias que Deus deu. O que a gente vê de pessoas sem ética, querendo abusar, aproveitar das viúvas, aproveitar das vitórias alheias. O que eu vejo de pessoas querendo sugar do ministério, das vitórias. Ele falou, você voltou aqui, eu sou um representante de Deus. Ele era um representante de Deus, como eu e você. Paga a dívida. Olha o nome limpo. Olha você com o nome limpo. Paga a tua dívida. E viva do resto. Seja a cabeça. Nunca mais o credor virá aqui. Nunca mais. Satanás vai querer os seus filhos. É por isso que nós estamos numa escola bíblica de obreiros e membros. Eu queria que você abrisse as suas mãos. Eu quero orar por você. Nós vamos ter um intervalo agora. A ética comportamental, a ética pessoal. Quem não tem casa própria, abre as mãos. Muitas vezes você é um santo homem, uma santa mulher. Mas esse texto você fala do milagre, mas não fala do problema. E Deus trouxe você aqui. Talvez você não vai comprar um lote aqui. Talvez você não vai comprar um lote inteiro. Nem na Avenida Central. Você vai chamar um outro obreiro e falar, vamos comprar um lote a meia. E vamos fazer uma parede no meio. Vamos sair do aluguel. Vamos para aquela rua que não é calçada ainda. Vamos lá. E Deus
vai mover o coração dos prefeitos, de vereadores. E aquela rua será asfaltada. Sabe quanto vale o lote que eu comprei hoje? Ele vale R$1 milhão. Minha mãe morou lá. Minha irmã morou lá. E hoje esse lote é uma igreja. O lote vale R$1 milhão. Que eu comprei com 12 anos de idade. Eu vim aqui para ser profeta na tua vida. É melhor andar a pé e ter um lotezinho, para se alguém falar, você não tem onde cair morto, você fala, eu tenho um lote, eu posso fazer uma sepultura lá para mim, e minha mulher e meus filhos não serão moeda de troca. De mãos abertas, Senhor, nesse momento eu levanto a minha voz, eu clamo ao Senhor, ó Pai, pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus, a ética de amar a si mesmo, amar a Deus, valorizar e aproveitar a oportunidade. Nós pastores valemos muito enquanto estamos vivos, pregando o bem. Quando nós temos saúde, ó Deus, nós valemos muito. As pessoas nos convidam e dizem, venha pregar em meu congresso. Nossos filhos são muito bem tratados. Nossa esposa recebe no aniversário um vasinho de flor. Mas quando a gente morre, Satanás vem em cima de nós. E quando nossos filhos estão bem, Satanás usa a boca de diáconos, de obreiros. Satanás usa a boca de ímpios, de incrédulos. Satanás usa namoradas, usa parentes, usa familiares para dizer, você é filho de pastor, você tem que ser pobre. Você não pode ter nada, você não pode estudar, você não pode ser doutor. Você não tem aniversário, você não tem nome. Mas quem fala mal de filho de pastor, fala mal de Deus. Porque Jesus Cristo é filho de pastor. E a igreja é a noiva do Cordeiro, é a esposa. Anda bonita, anda cheirosa. Eu declaro em nome de Jesus que vocês vão procurar muito mais do que minha casa, minha vida. Deus vai trazer. Você vai dar carro de entrada, você vai fazer um propósito de uma prestação, vai ser fiel nos dízimos e nas ofertas, e os imóveis virão até você, e teus filhos serão doutores, e tudo que você não teve, o teu filho terá. Vamos ficar em pé e vamos só agradecer. Vamos, abre a mão assim e diga assim, Senhor Jesus, eu aceito nesta noite esta ética da conquista. Eu declaro, bem forte, eu declaro que a minha geração não será vendida, não será entregue. Eu sou uma pessoa de Deus e eu sou responsável. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Bem forte agora. E quanto a você, Satanás, destruidor, miserável, eu declaro a tua derrota. E em nome de Jesus, saia da minha frente. Se você não sair, eu vou te atropelar. Em nome de Jesus, eu vou prosperar. Bem forte, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos digam amém. Dá um aplauso para Jesus. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Estou lembrando meu tempo da Assembleia de Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia.
Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Glória a Deus! Oh, glória a Deus! Olha para quem está do teu lado, à direita, à esquerda, dá uma olhadinha. Olha aí para a pessoa que está do teu lado, diga assim: olha, me trata bem, hein? Olha aí. Sabe por quê? Sabe por quê? Fala com a pessoa, sabe por quê? Porque meus filhos poderão ser seu patrão, hein? Olha lá que meu filho vai ser seu chefe, hein? Olha lá, me trata bem, porque meu filho pode ser seu chefe, hein? Deus abençoe vocês, pastor. Daqui a pouquinho vai ter um intervalinho aí, é? Corre nos livros, hein? Põe uma dedicatória para o seu filho. Fala: filho, eu ouvi uma palavra hoje. Eu ouvi uma palavra, filho, está aqui, ó. Tem um monte de livro para você dar de presente para ele. Pai, põe o seu, o que você quer dele. Que Deus te abençoe e te guarde. Pastor, obrigado. Vamos lá. Podem se assentar. Essa leitura podemos fazê-la sentados mesmo. No livro de Reis, agora capítulo 5. A ética diante dos outros. A ética que o Senhor tem para cada um de nós. Nós temos um congresso em Belo Horizonte, lá na Igreja Batista Getsemane, na semana 7 de setembro. A semana toda. 7 de setembro parece que vai dar na quarta-feira. Então toda aquela semana, do dia 3 ao dia 10. Se você desejar ir em Belo Horizonte, vai ser muito bom receber você lá. Tá? São 2 palestras por noite, vai ser muito legal, vai ser um prazer. Tem muitos hotéis pertinho do Mineirão ali. Construíram hotéis para nós até. Foram mais de 70 hotéis pertinho da igreja. Vários preços. Tem também alojamento na própria igreja. Temos também uma sede campestre. Semana de setembro. Tá bom? Fala para o seu filho, tem um festival de música lá na igreja em novembro, que é considerado o maior festival de música hoje no meio evangélico. Onde é Ana Paula Valadão. Estou vendo esse menino cantando tão bonita, esse jovem. Começou a Nívia Soares. Lá na igreja que eu sou pastor tem o David Keelan, tem lá Eli Soares, são jovens, são mais de 800 músicos da igreja. Então vale a pena, você fala com o seu filho, entra lá no site da igreja, getsemane.com.br, e você vê lá congressos, vê lá festival de música, e muitos são filhos de pastores, filhos de obreiros, tá? Então, segundo Reis, capítulo 5, vamos continuar falando em Reis. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Então ele ouviu uma palavra, precisava ser curado. E ele pegou muito ouro, muita prata. Versículo 9. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou uma mensagem, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no rio Jordão, e a tua carne será restaurada e ficará limpo. Naamã, porém, muito se indignou, versículo 11. Se foi dizendo, pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia em pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria sobre o lugar da ferida, e então me restauraria como leproso.
Então chegaram, versículo 13, a ele seus oficiais, e lhe disseram: meu pai, se ele houvesse te pedido alguma coisa, o Senhor não lhe daria? Quanto mais já que apenas te disse: lava-te e ficará limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. Ó Deus, é a tua palavra. E nessa escola de profetas, de ministros, eu quero ser boca do Senhor também, mais uma vez. Acredito eu que todos os obreiros já pregaram sobre esse texto. Eu acredito que todos nós já lemos, já ouvimos muitas pregações também sobre Naamã. Mas uma coisa é a gente pregar sobre Naamã, e outra coisa é viver a experiência de Naamã. Uma coisa é você falar da vida do outro, sobre os pecados alheios, e outra coisa é você fazer um autoexame, é você analisar a sua vida. Você vê que na hora da ceia, o Senhor manda nós examinarmos a nós mesmos, né? Ele manda você olhar para dentro de si, Ele manda eu olhar para dentro de mim. Ele manda eu olhar, ele diz: como você está por dentro? Porque o espelho da nossa casa, ele mostra a gente do lado de fora. O espelho mostra se a gravata está torta. Ele mostra o arranjo do cabelo das irmãs. Meu não, né? Mas mostra das irmãs. Mostra a combinação de roupas. Seu espelho mostra. Mas e a vida lá dentro? E aquilo que só Deus vê? A Bíblia é o espelho de Deus. O espelho dos homens é o que nós temos na nossa casa. Mas o espelho de Deus é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Ela que nos mostra isso. E você sabe, Naamã era comandante, o comandante, artigo definido. Ele não era qualquer pessoa. Ele era o maior homem, diante de todos, inclusive do rei. Ele era um grande homem. Ele era uma figurinha do álbum, a figurinha-chave. Ele era um ídolo. Ele era um herói vivo. Ele não era qualquer pessoa. Onde ele passava, as pessoas corriam atrás dele. Ele dava autógrafo para todo mundo. Ele era um herói. Você sabe que a maioria dos heróis só são reconhecidos depois de mortos. Mas Naamã é um herói vivo. As pessoas admiravam ele. Deus usou a vida dele para disciplinar o povo de Deus. Através de Naamã, Deus dera a vitória à Síria contra o povo de Deus. E Deus usa uma menina para que esse homem fosse curado. Essa menina tinha uma ética fora do normal. Essa menina, ela era uma menina muito ungida, porque ela era escrava na casa de Naamã. Ela não tinha salário. Olha aí. Tem obreiro que só trabalha por salário. Essa menina não era assalariada. Ela era escrava. Escrava. Ela não tinha reconhecimento, não tinha um quartinho independente. Provavelmente Naamã, na guerra, matou os pais dela. Ela foi levada para ser uma escrava numa casa, para lavar roupas de um homem leproso. Ela foi levada para trabalhar 365 dias no ano, sem folga. E ela vê a luta daquele homem, porque na rua ele era um herói. Na rua ele era o comandante.
Na rua ele era um grande homem. Ele era poderoso. Mas dentro de casa ele era leproso. Ele tinha 2 vidas. E quando ele chegava em casa, ele tirava aquela roupa de general, tirava aquela capa cheia de medalhas, e aquela menina começou a perceber que ele tinha feridas na perna e nos braços. Talvez você nunca tenha tido feridas nas pernas. Eu tive feridas na perna. Eu tinha alergia à poeira. E aparecia em minhas pernas, quando eu era jovem, na mocidade, na Assembleia de Deus, um brotinho. Eu ia coçar, e aquilo virava uma ferida aberta, que em Belo Horizonte chamava-se de pereba. Quem lembra disso? E ficava aquela ferida na carne viva, e muitas vezes à noite, enquanto eu estava dormindo, aquilo coçava à noite, já estava cicatrizando, ficando uma casquinha, e eu passava a unha, arrancava, começava tudo de novo. Eu disse para vocês que eu jogava futebol. Às vezes estava cicatrizando, porque eram 4, 5 em cada perna. E aí vinha lá um pereba e chutava a minha pereba. E arrancava. Eu ia para os acampamentos de mocidade, os encontros, e os jovens diziam: põe uma bermuda. Como eu ia pôr uma bermuda? Umas feridas nas pernas. O médico meu, doutor Diane Machado, um grande médico, dermatologista, disse: olha, você vai ter que conviver com isso. Você vai tomar polanamina e vai dar um sono. E eu, jovem, na universidade, com sono, estudava, trabalhava, você vai dormir. Eu tomava aquele comprimido e dormia, e mesmo assim as feridas apareciam. Às vezes uma garota, eu queria namorar uma menina, mas como é que eu ia namorar? Com as pernas feridas, 5, 6 feridas. Naquela época existia leite de saquinho, leite também, não sei se aqui, saquinho. Aí eu cortava aquele plástico e punha na minha perna, porque ele não deixava a meia colar. Algumas vezes eu falo diante do Senhor Jesus no culto, eu com a minha roupa encostava, ficava encostada, eu descuidava sentadinho no culto, 2 horas de culto, 2 horas de pregação, igual eu vou fazer agora, 2 horas de pregação. Nenhum amém, tá vendo, pastor? Aí eu ficava no culto, eu descuidava, a roupa colava. Quando eu ia, um colega meu falava: sua calça está suja de sangue. É muito difícil para mim, eu sei o que Naamã passava. Não chegou a ser uma lepra. E um dia lá no Mineirão, numa cruzada do Morre Cerulo, eu estava ajudando as pessoas assim, carrega aqui, carrega cadeira para ali, porque eu sempre fui trabalhador. Eu abri a porta do carro do meu pastor, eu pegava a pasta dele, meus colegas chamavam de puxa-saco. Quando pedia uma oração na igreja, eu orava e dizia: Deus abençoe o pastor, e citava o nome da penca de filhos dele todo e da esposa. Quando eu sentava, os colegas meus falavam assim: vai estourar, hein? Eu me lembro uma vez que o meu pastor ele tinha uma joalheria, ele deu relógio para várias pessoas, ele não me deu. Eu fiquei olhando para ele, eu olhava para ele como se fosse meu pai. Deus estava me testando. E lá nessa conferência com o Morre Cerulo, ele disse assim: tem um rapaz aqui, tem uma moça lá, tem outro tem um problema de coração, e tem um rapaz que tem problema cardíaco, tem outro que tem isso, e tem um que tem feridas nas pernas. Vem cá na frente, falando em inglês, vem cá. E eu falei comigo, eu fui lá. Eu estava carregando as cadeiras,
Era um congresso no Mineirinho. E aí ele olhou para mim e disse assim: foi o último dia que você teve vergonha das suas pernas. E eu, 7 dias depois, eu já estava com aquilo cicatrizado. Hoje eu tenho só as marquinhas dos lugares. Então eu sei o que é isso. Às vezes alguém falava: põe uma bermuda, sai em casa, minha mãe. Eu não, porque eu tinha vergonha. O que é isso na sua perna? Naamã, ele levou 100 quilos de ouro, levou 400 quilos de prata, levou muita coisa, levou 10 roupas para a festa. Ele era um herói. Ele ia ser recebido como herói. Aquela menina tinha tudo para ter revolta dele. Talvez você tenha tudo para ter revolta. Eu escrevi um livro sobre essa menina, está lá embaixo. Menina sem nome. Pessoas anônimas na Bíblia, que foram verdadeiramente grandes mulheres e grandes homens, que não tem nem nome. E ela fala com ele: se o senhor conhecesse o meu pastor. Olha a visão, a ética que a menina tinha do pastor. Olha a visão que ela tinha dele. Ele oraria pelo Senhor e o Senhor seria curado. Puxa vida, que Deus nos dê ovelhas que sabem que nós somos profetas de Deus. Pode ir lá, seu Naamã. Pode ir lá, Sérgio Cabral. Pode ir lá, Lula. Pode ir lá. Pode ir. Precisamos de gente assim, que fala sobre nós isso. Vai lá, que ele tira a sua lepra. Não é verdade? Vai lá. Vai lá que ele cura. Ele serve ao Deus vivo. Naamã foi, ele não esperava aquilo. Quando ele chega na porta da casa de Eliseu, Eliseu mexe com a ferida dele. Eliseu mexe com aquilo que nenhum de nós quer. Ele mexe com o brilho dele. Mexe com a aparência dele e diz para ele: olha, você tem que mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Isso para Naamã era uma afronta, porque ele era um general. Ele era um homem, amigo do rei. Entrava com o rei, andava com o rei. Isso era uma afronta. É a mesma coisa que mandar Hitler receber uma oração lá de uma pessoa judia convertida. É a mesma coisa. A mesma coisa de um presidente ligar dos Estados Unidos ligar para mim. Ligar para o vosso pastor: olha, vem aqui nos Estados Unidos e ore por mim. E eu falar com ele alguma coisa. É a mesma proporção. Naamã era o maior homem. Ele não era qualquer um. Quando a menina falou para ele, ele achou que ele ia ser recebido como um herói. Porque em todo lugar ele era herói. Aí Eliseu fala com ele: vai mergulhar no Rio Jordão. Não é agachar. A palavra no hebraico ali não é agachar. É entrar na água, sair, entrar outra vez, sair, entrar. 7 vezes. E não tinha promessa de mergulhar a primeira vez e ir sarando. Falou: olha que legal, a primeira sarou um pouquinho, olha, sarou. Só na 7ª vez que ele seria curado. Não foi melhorando igual a gente vai passando metiolate, vai limpando, vai sarando, toma um remedinho, vai limpando, não. Tem que mergulhar 7 vezes. Era muito para ele. Aí ele disse assim: os rios lá da minha terra, o meu jeito, ó. E Deus não falou com ele do jeito dele. É a mesma coisa comigo com você. Aí a ordem vem, mergulha no Rio Jordão. Para ele era muito. Como que ele ia mergulhar no Rio Jordão? Como que ele iria entrar de farda na frente dos soldados? A notícia espalhou que ele chegou na cidade. A notícia espalhou. A Rede Globo da época deve ter ido lá. A Band, todo o SBT, todos foi Rede TV, todo mundo lá, Record.
Foram todos, porque Naamã estava na cidade. É assim. O povo vai atrás de ídolos. Você não viu Lula ontem lá no Nordeste? Na inauguração da transposição do Rio? A multidão vai. Todo mundo foi. E agora não tinha como esconder. Como que ele vai entrar de farda? Ele ia ser chamado de louco. Já pensou se você diz assim, pastor Jorge, vai na minha casa. Aí eu vou na sua casa, passear. Aí você fala, pastor, como o senhor é mineiro, é doido com a água do mar, entra na água. Aí eu entro de terno. Você ia ligar para o pastor e falar, pastor, não deixa o pastor Jorge pregar não. Eu falei com ele para entrar no mar, em vez dele entrar de short ou de uma bermuda, ele entrou de terno. O pastor ia ficar escandalizado. Naamã foi isso. Como que eu vou entrar com a farda? Eu sou um herói. Como que eu vou entrar e mergulhar? Obedecer a uma escrava. O que que ele faz? Ele indignou. Sabe o que é a palavra ali no hebraico? Falou palavrões. Xingou. Sou trouxa. Sou um bobo. Vou fazer papel de bobo aqui. Vou mergulhar aqui. Aí quem procura ele? As pessoas que viam nele um pai. E disseram, volta. Volta, meu pai. Ele não te pediu dinheiro, porque dinheiro era fácil. Dinheiro é fácil, irmãos. Dinheiro é fácil para muitas pessoas. Dinheiro é fácil. Dinheiro são milhões e milhões, daí a pessoa é curada. Mas de lepra espiritual, não. E naquele dia, ele vai embora falando palavrões. Aí aquelas pessoas que o conheciam, que eram chegados, dizem a ele para ele voltar. Ele volta. E ele para em frente ao Rio Jordão. E quando chega em frente ao Rio Jordão, ele tem que tirar a roupa. Ele, ao tirar a roupa, aparecem as feridas. Aparecem as feridas dele. E ele tem um grande problema. Que as pessoas iam olhar para ele e dizer, olha, o herói tem ferida. Roberto Carlos, você nunca vai ver Roberto Carlos numa praia. Ele não tem uma perna. Ninguém pode ver o corpo de Michael Jackson. Ninguém pode ver o corpo de Ayrton Senna. Ninguém pode ver o corpo, ninguém pode ver de Marilyn Monroe. Ninguém pode ver o corpo de Elvis Presley. Porque eles têm uma imagem, eles são heróis. Ninguém viu o corpo de Bin Laden. Os heróis não podem ter defeitos para os seus adoradores. E Naamã era um herói. E o que pediu a ele é muito difícil. Ninguém viu o corpo de Hitler. Ninguém pode ver. Ninguém pode chegar a tocar. Então, para ele foi muito difícil. Como que eu vou mostrar minhas feridas? Os heróis não podem ter feridas. Por isso que às vezes uma pregação, ela é para o pastor, ela é para o obreiro. Ela é para aquele que é o dirigente maior da igreja. Mas ele não tem coragem de chegar, ele não pode chegar diante da igreja e ajoelhar. Às vezes está com um problema seríssimo na família. E o pregador foi usado por Deus e diz, quem tem um problema, vem no altar. E como é que o pastor vai chegar e ajoelhar e todo mundo vai falar, não, meu Deus. Você viu o pastor lá de joelhos? Aí o que o pastor faz? O que o líder faz? Ele não conta os problemas dele para ninguém. Ele faz igual Naamã. Ele vai embora. E às vezes saem pondo as mãos na cabeça de todo mundo, com a família toda derrotada, destruída, com os filhos todos perdidos, mas ele é um herói. Ele não pode mostrar fraqueza. Ele tem que mostrar que está tudo bem. Por isso que uma escola bíblica de obreiros, eu posso vir aqui e posso pregar a palavra, e outro pode, e você pode tirar sua roupa diante de Deus. É isso aí que precisa. Por isso os congressos para líderes,
Por isso os retiros, por isso as reuniões, porque a igreja sabe que nós não somos super-homens, e a igreja deve saber. A igreja deve saber que o pastor chora porque Jesus chorou. O pastor tem fome porque Jesus teve. Você não é Batman. Você não é Homem-Aranha. Você não é o super-homem, nem super-mulher. Você é de carne e osso. Você pode chorar. Você é gente. Você dorme. Você entristece. Você é uma alma. Você é pessoa. É o que eu falo no meu livro sobre depressão. É quando você se agiganta. Não é vergonha você ser um homem de Deus e teu filho ir para o mundo. Você não arranjou o mundo para ele. Você não deu bebida a ele. Você não deu droga a ele. Se teus filhos estão com problema, continue pregando a palavra de Deus, orando e dando bom testemunho, e Deus vai buscar ele. Você não providenciou a gravidez da tua filha. Você não providenciou coisas erradas. E Naamã volta. E ele tira a roupa, imagina a cara dos outros. Meu Deus, ele é leproso. Meu Deus, Naamã é doente. Meu Deus. Por isso que grandes homens de Deus caem. Por isso que grandes homens de Deus se tornam vergonha para a nação. Porque eles não têm coragem de tirar a sua roupa. Por isso que muitos cantores começam bem, detonam, vendem milhares de CDs, vendem, e depois somem. Por isso que muitos pregadores que você conhecia, que talvez já ocuparam esse púlpito, que ocuparam o púlpito lá da igreja, pregadores americanos, brasileiros, que lotavam estádios, onde estão hoje? Adulteraram, prostituíram, se tornaram bêbados, e não tiveram coragem de falar para alguém: olha, meu casamento está acabando, eu preciso que alguém vá na minha casa, eu preciso que alguém ore por mim, eu preciso de parar um pouquinho, visita a minha esposa, fala com ela, que nosso casamento está acabando. Mas você fica sozinho, sofrendo igual Naamã, porque você é um herói. Ninguém pode saber, o pastor não pode pedir oração. Às vezes os filhos atolados no pecado não querem vir à igreja, e você dizendo: filha, você está igual Jezabel, você está me escandalizando, você está me envergonhando. Ai, filha, eu queria que Deus pesasse a mão em você. Em vez de você chegar diante da igreja e falar: irmãos, eu queria que vocês orassem por mim. Meu filho que já tocou guitarra, meu filho que já trabalhou na igreja, fez uma amizade aí ruim, orem por mim, para que breve ele possa entrar por aquela porta. Sabe, gente, nós somos os Naamãs, não temos coragem de tirar a roupa, e aí Satanás faz de nós artistas, igual fez com Judas Iscariotes, que na frente de Jesus era um herói, beijou, que na frente de Jesus dizia: dá a oferta para os pobres. Na frente de Jesus, Pedro era um herói. Se alguém mexer com o Senhor, eu mato. Eu estou cansado de ver heróis. Eu estou cansado de ver gente que a pregação é para ele. Eu estou cansado de ver mulheres que a pregação é para eles, mas eles não podem tirar a roupa, porque eles têm uma imagem de herói. Preferem voltar com a lepra, preferem continuar leprosos, preferem continuar com a ética da aparência, do que com a ética da cura. Eu tenho falado com Deus: Deus, quero uma igreja que me ame e que saiba que eu não sou super-homem.
Eu quero uma igreja que saiba que eu sou um homem de carne e osso, igual Jesus foi. Eu quero chorar na hora que for para chorar. Um amigo meu adoeceu e teve um câncer. E um médico da nossa igreja, tem mais de 100 médicos lá, um médico da igreja, estava em Recife descansando, médico da aeronáutica. Falou: pastor Jorge, tem um pastor amigo seu que está aqui no hospital de base. E você sabia que ele está doente? Falei: não. Ele falou: olha, eu estive lá no hospital de base, fui lá, rever meus colegas de hospital, e cheguei lá, um deles disse: olha, o pastor fulano de tal está internado aí com câncer na garganta. Falei: puxa, eu vou ligar agora para ele, vou ligar. E liguei para a esposa dele, falei: querida, me diz aí, pastor está internado? Ela falou: não, ele está maravilhoso. Falei: ah, então o médico é porque um médico da nossa igreja esteve aí. Falou: não, ele enganou. O amor está muito bem. Falei: puxa, me falaram que ele está com câncer. Ele me falou: não, está bem. Um mês depois ele estava morto. Não podia falar que o pastor estava doente. Sabe o que é isso? São os heróis. Aí vem Jimmy Swaggart, vem Caio Fábio, vem não sei quem, vem o outro. Por quê? Por quê? Porque a gente não pode falar que o filho está afastado. Porque não pode falar que está passando uma luta no casamento. Por que não pode falar que a igreja está sem dinheiro no caixa? Por que não pode falar que apareceu um caroço? Por que não pode falar que está passando por uma prova, uma depressão? Eu tenho uma clínica de recuperação de ministérios, chamada Clínica da Alma. Sabe quantos pastores e líderes passaram por lá no ano de 2016? 2.000 líderes. Eu tenho médicos psiquiatras, psicólogos, psicanalistas, nutricionistas, gente que cuida. Se você quiser ir um dia, é só entrar no site da igreja e falar: eu quero participar da Clínica da Alma. 3 dias, sexta, sábado e domingo. Você ter alguém para orar com você, ter alguém para cuidar. 2.000 líderes ano passado. Esse ano já tivemos 2 clínicas. Gente do Brasil que vão lá e dizem: pastor, eu tenho que abrir minha vida, eu estou passando um problema. Naamã preferiu ir embora. Aí quando ele volta, ele tira a roupa. E a Bíblia diz que ele chega na beirada do Rio Jordão, tá aí, ó. E ele tira a roupa e todo mundo vê que ele é leproso. Todo mundo vê. Nojo. Eu não sei se você já foi numa colônia de leprosos. Talvez você nunca tenha ido. Por isso que você não entende esse texto. Eu vou te falar. Pertinho de Belo Horizonte, na fábrica Fiat, na cidade de Betim, na saída de Belo Horizonte, tem a colônia de leprosos. A colônia de leprosos é um hospital, uma cidade, chamada Colônia Santa Isabel, que é um bairro, que fizeram em volta do hospital, onde a família do leproso vive. O problema da lepra é um só: você não sente dor. Você não sente dor. A lepra come a pessoa viva. Viva. Ela não sente dor. A cartilagem, orelha, nariz, pontas de dedos, dos pés. Olha o que eu vou dizer aqui, nós já estamos encerrando já para poder orar. Lá na colônia Santa Isabel, as famílias mudaram para lá. Tem vários tipos de lepra. E tem uma lepra que come, a pessoa não sente dor. Eu estava viajando com uma pessoa em Brasília, voltando de carro para Belo Horizonte. Um irmão que viajou comigo dirigindo o carro. Paramos em um posto de gasolina. Ele tirou ali para conferir o óleo, o braço dele no motor do carro.
fritou. Eu falei com ele assim: seu braço está queimando. Ele falou: braço de quem? Estava uma bola de água aqui assim, uma bolha. 3 horas da manhã. Eu falei: teu braço está encostado no motor. Ele disse: eu não senti dor. Ele foi para dirigir para mim. Eu tive que voltar a dirigir no carro. Ele chorando. Quando chegamos em Belo Horizonte, lepra. A lepra não tem cura, ela tem paralisação, ela paralisa. Na colônia Santa Isabel, é comum ver pessoas sem nariz, sem os lábios, sem as mãos. Nós temos crentes lá que é só um toquinho. Ele não tem braço, não tem perna, é um pedacinho de gente. Naamã preferiu ser comido vivo. O povo de Israel ficou esperando Miriam ser curada. Jesus Cristo curou os 10 leprosos. Onde que eles viviam? Fora da cidade. Naamã preferiu continuar com a lepra do que ser obediente a uma voz profética. Mas eles convenceram ele volta. E ele voltou. E a Bíblia diz que a pele dele se tornou como a de um bebê. Ele voltou para casa. Eu imagino agora Naamã voltando para casa. Eu imagino Naamã dizendo assim: eu quero encontrar aquela menina. Olha a ética. E eu vou abraçar aquela menina, vou beijar. Isso era o de menos. Ele ia voltar agora não como herói. Ele deixou de ser herói. Naamã só foi herói antes como general. Porque ele sabia muito bem conduzir as 2 vidas. Ele sabia muito bem articular isso. Do lado de fora, herói. Grande homem. Em casa, leproso. Do lado de fora, medalhas de uma roupa bonita. Dentro de casa, uma pessoa doente, ferida. Eu não sei, dentro da ética, como é a sua vida. Talvez você é uma pessoa que Deus trouxe aqui. Você é legal com todo mundo. Trata bem todo mundo. Trata bem os filhos dos outros. Trata bem a mulher dos outros. Mas com a sua mulher, você é a pior pessoa possível. Não cuida dela. Não dá o dinheiro para ela. Não deixa ela dirigir o carro. Ela está assistindo a televisão, você toma o controle da mão dela. Talvez na frente dos outros você chama ela de amorzinho, de amor, de benzinho. E por trás, pontapé, maltrato. Em todas as áreas, na cama, tem que fazer tudo. Por quê? Porque tem uma aparência. Não pode dizer não. Eu não sei como você é com seus filhos. Eu não sei. Eu sei que eu já tive uma filha que não queria ir para a igreja. Eu sei que eu já tive filha que não disse: eu não vou para a igreja. Eu não quero. Porque está cheio de pessoas leprosas. Cheio de pessoas doentes. Que fazem lindas orações. Gente, eu não quero mais igreja. E eu demorei a resgatar minha filha. Demorei a buscá-la. Sofri. Por pessoas que muitas vezes tinham 2 vidas. Lá fora, eram verdadeiros cafajestes. Muitas vezes, dentro da igreja, eram santos. Faziam lindas orações. Jesus pegou firme nisso. Ele disse: estas pessoas parecem sepulcros caiados. Fazem lindas orações. Mas chegou o meu dia. Chegou um dia que apareceu na igreja um grande pregador. E ele dizia assim: todos vocês, eu era um jovem, que precisam de uma cura, vocês irão hoje vir até o altar. E ele dizia assim: bêbados, homossexuais, ladrões, bandidos, mentirosos, enganadores, vem no altar. Eu estava no primeiro banco assim, ó. Aí ele pregou durante 1 hora.
Você que responde a mãe, responde o pai, responde. Você que dá nó cego no trabalho, foi falando tudo. Falei, meu Jesus. Você que antes da bênção apostólica sai, você que não é dizimista, que não é ofertante, você que tem fitas pornográficas, que vê coisas pornográficas, você que não dá uma oferta, que não dá uma cesta básica. Eu fui falando tudo de pecado. 1 hora a pessoa fala quase todo pecado. Aí ele falou, feche os olhos e vem aqui no altar. Eu estava no primeiro banco igual você, eu corri para o altar. E ajoelhei. Fiquei de joelho lá. E eu estou esperando ver as outras pessoas. E não veio ninguém. E eu fiquei lá de joelho. E ele, só tem esse bandido, só tem esse ladrão, só tem esse homossexual. Eu falei, pastor, acabou com a minha reputação. Eu lá de joelho. Eu falei, para que eu vim aqui nesse momento? O que eu vim fazer aqui nessa igreja hoje? Ele era argentino. Onde estão os borrachudos, os bandidos, os mentirosos, os cafajestes? E eu falei, cadê o Ronaldo? Eu de joelho assim, cadê o Paulinho, safado? Bandido, cadê o Ronaldo, Luizão, Augusto? Ninguém foi à frente. Quando acabou, ele disse assim, durante uns 10 minutos ele chamando o povo, ninguém foi à frente. Aí ele disse, só tem este bandido. Eu falei, pastor, eu não sou isso tudo não, mas homossexual, tudo. Aí ele falou assim, levanta, jovem. Eu levantei. Ele disse assim, que o Senhor te bendiga. E me abençoou e falou que você tenha uma vida só. Solamente uma vida. Que você seja a mesma pessoa, dentro de casa e do lado de fora. Eu pensava uma coisa, nunca mais eu volto nessa igreja. Estava de olho numa garota, falei, agora acabou comigo. E liquidou. Agora eu estou no chão. Mas eu era o rapaz que carregava a caixa de som da igreja, pastor. E tinha reunião da mocidade. Isso aconteceu domingo, 11 horas, meio-dia. E eu tinha uma responsabilidade, uma ética, de nunca chegar atrasado em nada. Eu aprendi com minha mãe. Sempre chegar e nunca sair, sempre sentar no primeiro banco. Aí chegou a hora da reunião da mocidade, que era domingo, às 18 horas. Eu que ligava o som. Eu que passava graxa no guete, na mesa de som, nos negócios, nas caixas de som. E eu fiquei envergonhado, custei a ir embora, no domingo de manhã. E eu cheguei 5h30 na porta da igreja. Fui lá para o salão da mocidade para organizar tudo e sumi da igreja. Ninguém ia me ver mais ali. E eu liguei o som, arrumei tudo. 6 horas, na hora que eu estava saindo assim, como se fosse esse hall de entrada lindo da igreja. Eu saindo, uma mulher chamada Sinhá, a avó Sinhá, falou assim, ô Jorge, ô menino, vem cá. Eu já estava passando, ela, cabelinho branquinho, com aqueles coquinhos assim. Aí eu falei, o que foi, vó Sinhá? Estou indo embora. Ela falou, vem cá, vem cá. Aí eu cheguei perto dela e falei assim, põe a mão na minha cabeça. Eu falei, mas por quê? Ela falou assim, eu tenho dinheiro dentro do colchão. E eu brigo com minhas filhas. Eu que tinha que estar lá de manhã de joelho. E eu não tive coragem de ir, porque o pastor xingou muito.
Essa mulher, vó Sinhá, era a mulher que orava por todo mundo queria namorado, ela que orava, queria abrir uma empresa, ela que orava, ia fazer vestibular, ela, a vó Sinhá. Toda igreja tem uma vó Sinhá, uma mulher que todo mundo ora, todo mundo quer que ela ora, quando ela ora todo mundo treme. Essa mulher era isso na igreja, toda igreja tem a vó Sinhá. Aí a vó Sinhá me pega a minha mão e põe na cabeça dela, e eu orei, ela falou, ora menino, ora. Eu orei, Senhor, liberta a vó Sinhá. Ninguém põe a mão na cabeça da vó Sinhá. Ninguém. Eu estou falando diante do Senhor Jesus Cristo com a mão na Bíblia. Ninguém tocava nela. Era a mulher que quando orava, todo mundo tremia. Quando o pastor não tinha mensagem, ele falava, ora vó Sinhá. Aí ela orava, Deus dá a palavra para o teu servo. Aí todo mundo falava, agora vai ter pregação. A vó Sinhá era profeta. A vó Sinhá, e o culto estava começando. O culto da mocidade, igual aqui embaixo era lanchonete. E eu gostei de pôr a mão na cabeça da vó Sinhá, porque ninguém punha. O Senhor, liberta a vó Sinhá. Falei até alto, em nome de Jesus, Senhor. Ela falou comigo assim, ó, eu tenho dinheiro dentro do colchão, e o pastor faz campanha, a igreja estava em construção, e eu não dou dinheiro, eu sou miserável, e ele falou que era para miserável lá na frente. E o Senhor liberta. Quanto mais eu orava, ela ia falando isso, eu provoco briga entre minhas filhas, eu não gosto do meu genro. E eu gostei do negócio de ficar orando por ela, para todo mundo ver. E todo mundo começou a ver. Aí eu estou falando em nome de Jesus, eu estou com a mão aqui na Bíblia. Em nome de Jesus, eu falei, o negócio não foi tão ruim de manhã assim não, foi. Sabe o que aconteceu? Eu orei pela vó Sinhá, desci para a mocidade, eu ia embora. E os jovens tudo falando comigo, rapaz, você foi corajoso demais. Eu estou com cada problema que esse pastor falou, tomara que esse cara não pregue nunca mais aqui. Eu estou com cada problema na minha vida, mas ele citou ali, mas tem que ir lá na frente, eu queria ficar no meu lugar, igualzinho Naamã. Eu queria mergulhar no rio lá. Ele chamou na frente, eu não vou não, acabar com a minha reputação. Eu atendi os jovens a noite toda e me tornei pastor da igreja. Deus me curou, eu me tornei pastor, o segundo pastor. O pastor me amava tanto depois desse dia. Quando você é curado da lepra, você deixa de ser um herói para os outros lá fora e se torna um herói dentro da casa do Senhor, se torna um herói na obra do Senhor. Vamos ficar em pé, vamos. Naamã saiu como um herói para os outros, mas era um leproso dentro de casa. Mas agora ele voltava, não como herói do lado de fora, e nem como um leproso para dentro de casa. Naamã agora podia tirar a roupa. Naamã agora poderia pegar as roupas todas contaminadas de lepra e jogar tudo fora. Abre suas mãos assim. Eu não vou chamar você aqui na frente. Pode ficar tranquilo. Eu não vou chamar. Se fosse num estádio, eu chamava. Se fosse num ginásio grande, eu chamava. Mas Deus me chamou aqui hoje. E pode ser aí mesmo. O Rio Jordão é o sangue de Jesus. O Rio Jordão. Volta para casa hoje. Eu disse para vocês no primeiro culto que nós fomos evangelizar na zona de prostituição. E nós, os casais da igreja, entramos na quarta-feira, Dia Internacional da Mulher. E nós entramos na zona de prostituição com as 400 pessoas da igreja. E levamos uma camisa para as prostitutas, uma Bíblia, 1000 Bíblias, 1000 livrinhos meus, bênção e maldição, 1000 Novos Testamentos, 1000 lanches. Entramos nas casas de prostituição, nos quartos. Eu entrei em vários quartos, naqueles prédios escuros, e tem um quarto que eu entrei. E vi uma garota de 20 anos assentada. Entramos eu e um missionário que nós temos lá na zona de prostituição.
E aquela menina estava ali seminua, calcinha e sutiã. E nós entramos, a gente ora, jejua antes. Tem um trabalho todo especial para isso. Não é qualquer pessoa, somente casais, somente pessoas experientes que vão. E eu falei: garota, qual o teu nome? Ela disse: Daniela, o nome da minha filha. Eu disse: Daniela, nós viemos aqui falar que Jesus ama você. Ela disse: moço, eu sou filha de pastor. E eu disse: eu vim aqui orar por você. Ela disse: eu me chamo Daniela, eu sou filha de pastor. E o meu pai foi o primeiro a me chamar de prostituta. Meu pai foi o primeiro a me chamar de Jezabel. E meu pai, por causa de um brinquinho, ele dizia: vagabunda, prostituta, mulher de rua, vergonha do meu ministério. Vai para a rua para os homens deitarem em cima de você. E eu orei pela Daniela. Abençoei a vida dela, nós oramos por ela. E o meu pastor do lado disse: veste a roupa, Daniela, volta para a igreja. E ela disse: eu já atendi hoje 11 pessoas aqui. Pessoas sujas, imundas, que deitam em cima de mim. E eu sou uma menina que foi criada na igreja. Me ajuda. E ela saiu daquela noite da prostituição e foi embora com o meu missionário para casa. E ele foi visitar o pastor e disse: pastor, a tua filha não é prostituta. Hoje ela está na igreja reintegrada. Tem um ano, foi no Dia Internacional da Mulher, no ano passado. Esse ano ela voltou lá para evangelizar as amigas dela. Muitas são: volta para casa, beije tua filha, fala com tua mulher, nunca mais eu vou gritar com você. Abre a porta do carro, fale com ela, meu bem. Hoje eu deixei minha lepra lá na casa do Senhor. Hoje, mulher, diga: hoje eu deixei minha lepra lá no altar. Abre as mãos, eu quero orar com você. Senhor, obrigado por essa escola de obreiros. Obrigado, Jesus. Eu não sei se eu voltarei aqui. Eu não sei, ó Deus, o que o Senhor tem reservado para nós. Mas eu prefiro ser um herói dentro de casa do que um herói fora da minha casa. Eu prefiro ser um homem de Deus para meus filhos e para minha esposa. Por isso que os 3 estão no ministério. Por isso que meus netos correm para a igreja. Por isso que o Senhor colocou mais de 1000 filhos de pastores no meu ministério. Por isso que eu tenho pregado nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, no Oriente, nos países da América do Sul, dizendo: pastor, você é um profeta de Deus e não um amaldiçoador. Eu declaro em nome de Jesus Cristo que muitos que vieram aqui nesta noite, entraram leprosos, estarão deixando esta lepra aqui agora. E o sangue de Jesus, que é o Rio Jordão do cristão, em propulsão, ele vai ser lançado sobre a nossa vida. E eu entendi que Deus não queria me envergonhar diante da igreja, Ele queria me exaltar. E eu me tornei um pastor naquela igreja, diante dos meus colegas de mocidade. E hoje, graças a Deus, vários deles dizem para mim: pastor Jorge, naquele dia Deus te chamou para o ministério, quando você reconheceu que você não tinha forças para tirar a sua lepra, igual Naamã, você preferiu se expor. Então diga comigo assim, todos vocês: Senhor Jesus, nesta noite eu deixo toda a lepra neste lugar, neste altar. Eu quero ser livre de
toda lepra física, emocional e espiritual. Eu quero ser como uma criança. Eu quero ser cheio da cura que o Senhor tem para mim. Eu voltarei para minha casa do mesmo jeito que Naamã voltou, sem a lepra, pelo poder que há no sangue de Jesus. Dá um aplauso para Jesus, dá. Dá glória a Deus, dá. Oh, glória a Deus. Dá glória a Deus, 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 dá glória a Deus. Quantas pessoas, irmãos, quantas pessoas, talvez porque cobrou uma taxazinha para vir participar, não veio. Eu não cobro para vir, não cobrei para vir aqui. Eu vim aqui por amor à obra de Deus. Eu vim aqui por causa de Jesus. Mas imagine quantas pessoas devem ter criticado porque ajudou às vezes. Eu fiquei sabendo que tinha uma taxinha pequenininha. Deus quer curar você. Não é o dinheiro que é o mais importante. O mais importante é a gente ser saudável. Diga para quem está do teu lado assim: olha, eu era leproso, mas hoje eu sou curado. Eu sou curado. Dá um aplauso para Jesus. Dá um abraço aí nesta pessoa. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que Deus te ilumine. Que Deus te unja. Eu espero você lá em Belo Horizonte. Quem for lá vai comer um pedaço de queijo comigo. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. E podendo, leva os livros lá. Glória.